Está perto de você? Você precisa voltar para Jerusalém. Jerusalém, eu quero dizer aqui que pode ser a igreja, pode ser voltar para a presença do Senhor, porque muitas pessoas, principalmente nesta época, elas se afastam. É muita festa, é muita bebidice, e já vai caminhando, se preparando para o carná, né? Já vão se preparando, umas já estão preparando para alugar casa, nada disso é proibido, mas a questão é o que você faz lá. Pastor, é proibido alugar uma casa na beira da praia? Não, até eu gosto. Como é que eu fico pegando uma coisinha lá? Tem uns que ficam rolando na areia, fica cheio de areia, não sei quem é não, né? Não vou nem olhar para trás para poder ninguém saber quem é não. Vai para Santa Clara ali, fica enrolando na areia para cima e para baixo. Fica branquinho na areia, fica todo satisfeito. Lucas capítulo 24, no versículo 13, vai dizer o seguinte: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tarde de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Curve um pouco mais a cabeça, diga: Pai, diga comigo: Pai, no nome de Jesus, nos revela a Tua palavra, para que nós não venhamos
nos afastar da tua presença. Em nome de Jesus. Queridos, olha para cá. Se vocês olharem bem para dentro dessa palavra, e se vocês se lembraram ou assistiram o culto pela internet, no Facebook, vocês estão entendendo que eu estou falando de dois momentos. O primeiro momento, nós vemos um homem que esteve num culto e foi para casa porque ele não entendeu. Ele estava indo para casa e indo para casa ele estava meio confuso com tudo aquilo que foi pregado. E ninguém havia explicado para ele nada. Até que o Espírito Santo fala com Felipe e vai até onde se encontra o eunuco. E vai lá. Vai ele correndo até a carroça, e quando chega perto da carroça, ele pergunta ao eunuco: entende tu o que estás lendo? Sabe o que ele fala? Como eu poderei entender se não tem quem me explique? Aquele primeiro momento que eu expliquei na semana passada foi que o homem estava indo para casa, ia e voltava para o culto. Vamos dizer que isso acontece hoje na igreja. Muitas pessoas vão e voltam, mas elas continuam vazias. Elas não aprendem nada. Por que elas não aprendem? Não é suficiente. O que é suficiente? Ter alguém para que você possa dialogar, ter alguém para que você possa explicar, porque se ninguém explicar a palavra de Deus, ninguém entende. Esse é o primeiro momento, resumidamente. Mas temos o segundo momento. Aquelas pessoas que pensam que sabem de tudo, que pensam que entenderam, que estavam na igreja, que foram até mesmo discipuladas, que andaram com Jesus, mas não entenderam o propósito de Deus, porque elas queriam que Deus trabalhasse na vida dela, do jeito delas. Eu não sei se vocês estão entendendo, porque vem pessoas na igreja, quer que as coisas aconteçam do jeito que eles querem. Olha, se não for desse jeito, eu não volto mais na igreja. Existem algumas pessoas que até mesmo abusam de Deus. Se Deus não fizer assim, nunca mais eu volto para a igreja. Meu irmão, quem precisa de Deus sou eu, é você. Deus não precisa de você, não. As pessoas precisam parar com isso. Exatamente isso nós olhamos aqui, dos discípulos indo embora, porque eles não entenderam o propósito de Deus com a morte de cruz de Jesus. Eles não entenderam, é por isso que eles estavam indo embora. Eu imagino como estava a cabeça desses homens. E ali eles dialogaram, e ali eles conversaram, e eles estavam cada hora mais distante do propósito, porque a palavra de Deus era que eles ficassem ali juntos, unidos. Essa era a palavra. Eles pensavam que tinham entendido a palavra do Senhor, quando de repente aquele a quem eles tinham depositado a sua fé morreu, e para eles o entendimento deles estava tudo acabado. No entendimento deles, poxa, imagine, eles depositaram a fé deles, eles depositaram a confiança deles em quem? Em Jesus, no homem Jesus. Eles acreditaram que aquele Jesus era a pessoa que ia revolucionar, que ia fazer a diferença naquele momento, mas da forma deles. Eles acreditavam, provavelmente, que Jesus iria levantar um grupo de pessoas que iam arrumar um exército e iam lutar para libertar eles do cativeiro, da prisão de Roma, porque eles estavam sob o domínio de Roma. Entenderam? Eles estavam sob o domínio de Roma. Eles estavam sob o domínio de Roma. Lamento isso, mas eu tenho que rir um pouco. Ei, Jesus. Então, queridos, e às vezes as pessoas estão aprisionadas, as pessoas estão dentro da igreja, mas elas querem ser libertas através de alguma coisa. E a única forma que as pessoas devem e precisam ser libertadas é através da palavra. Eu vou mostrar para vocês como a palavra ensinada e explicada faz a diferença. É o caso do eunuco que eu falei na semana passada. Depois que explanaram a palavra, depois que Felipe ensinou a palavra para ele, o que aconteceu com aquele homem? De imediato, quando ele viu a água, o que ele falou? Eu quero ser batizado.
Porque quando as pessoas entendem a palavra, quando as pessoas vivem a palavra, eles não querem outra coisa a não ser Jesus. O grande problema é que as pessoas não estão querendo entender o evangelho do jeito que ele é. A pior coisa que tem é quando você acha que as coisas têm que acontecer do seu jeito. Eles não entenderam o projeto de Deus. A profecia que dizia que o Messias teria que passar por tudo o que Jesus passou. Olha no versículo 21, o que está dizendo. O versículo 21 está assim. E nós, olha só o que eles esperavam de Jesus. No versículo 21, tem ali no versículo 21. Olha o que diz no versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Havia uma frustração dentro deles. Havia uma tristeza dentro deles, porque em quem eles haviam depositado a promessa, a palavra, não estava ali mais, foi embora. Olha o versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele, mas ele morreu, o Cristo homem havia morrido. Quantas pessoas têm perdido a esperança na igreja? Quantas pessoas têm perdido a fé? Pessoas que começam muito bem na igreja, elas começam num sapateado, elas começam pulando, elas começam glorificando. É um fogo que arde, não perde um culto, é culto toda hora, está na internet, está lendo a Bíblia, e depois com o tempo elas vão se esfriando. Por que será, queridos? Queridos, não dá para você seguir o evangelho sozinho. Você precisa de alguém para que você possa conversar, para que você possa falar da palavra. Eles esperavam que fosse ele que iria remir a Israel. Provavelmente esperavam que seria com uma guerra, né? Uma guerra que iria fazer a diferença. Afinal, eles estavam sob o domínio de Roma. Opa, esse Jesus é o cara. Esse Jesus é o cara que vai fazer a diferença na minha vida. É lógico, mas o Jesus Cristo, o ressuscitado. Jesus Cristo, o homem, veio para trazer o evangelho, para nos ensinar que nós podemos suportar, que nós podemos aprender, que nós podemos colocar a palavra de Deus em ação na nossa vida. Queridos, eu não sei como você tem vivido, como crente, como mulher de Deus, como filho de Deus, porque homem de Deus todo mundo é, querido. Agora ser filho de Deus é que faz a diferença. Eu vejo uma briga de pessoas dizendo assim: eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus. É uma realidade, Diácono Jean. Algumas pessoas ficam preocupadas em dizer se é homem de Deus, que é mulher de Deus. Eu não estou preocupado se eu sou homem de Deus, eu sou preocupado se eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho direito à herança. Era necessário que Jesus Cristo morresse, porque o testamento, ele só tem validade se o testador morrer. Jesus Cristo falou com ele. Eles ouviram os testemunhos que Jesus teria ressuscitado, mas estavam com o coração endurecido. Eles estavam indo embora, eles estavam tão revoltados com aquela situação, que eles resolveram ir embora. Mesmo eles ouvindo que as mulheres tinham ido ao sepulcro, o sepulcro estava aberto. Mesmo eles ouvindo que Pedro havia dito que Jesus provavelmente havia ressuscitado, mas eles não acreditaram. Eles estavam endurecidos porque tinha que ser do jeito deles. E muitas das vezes, quando os pregadores aqui, quando nós começamos a anunciar a palavra, algumas pessoas ficam dizendo assim: eu não concordo, eu não acho legal, não é bem assim não. Pessoas que dizem: eu vou sair da igreja porque eu não concordo com o pastor. Eu vi um pastor, Luiz Hermínio, dizendo algo muito interessante que me chamou a atenção. Ele falou que chegou um homem no gabinete dele e falou: pastor, eu vim pedir minha carta, eu quero sair dessa igreja, eu vou para outra igreja. Ele falou: por quê? Ah, porque eu não concordo com isso. Ele falou: então me leva junto. Eu também não concordo com muitas coisas que tem na igreja. Crente dá trabalho, crente dá problema. Só tem uma pessoa que gosta de crente, é Jesus. E é verdade, gente.
Todo lugar dá trabalho. Lidar com gente é difícil. Aonde você não tem problema, se você encontrar um lugar que não tem problema, não entra não. A igreja é lugar de problema. E se não fosse, nós já estaríamos lá em cima. Mas como nós estamos aqui, a palavra de Deus cuida da gente. A palavra de Deus trata e vai mudando o nosso jeito, vai mudando o nosso caráter. É a palavra de Deus que transforma o homem. É por isso que é necessário estudar. É por isso que é necessário discipular. É preciso que nós tenhamos esse compromisso. Porque tem muitas pessoas se desviando porque não estão entendendo o Evangelho. Tem muitas pessoas se desviando, indo para longe de Jerusalém porque não entendem nada. E muitas das vezes os que pensam que entendem não querem passar um pouco que sabe. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de conhecimentos. Eles não queriam acreditar que a grande oportunidade dele, de libertação, teria passado, morrido. Olha o versículo 25 e 26. Vai dizer assim, eles não queriam acreditar. O coração deles estava tão fechado, que nós olhando para o versículo 25 e 26, está dizendo assim, e ele lhes disse, isso é Jesus falando com ele agora. Olha o que Jesus fala para eles. Quando eles estão indo embora de Jerusalém para Emaús. Lá vão eles embora. Não quero saber de Jerusalém mais não. É assim mesmo. Quantas pessoas que vocês já viram pregar? Eu acredito que desses discípulos aqui, que estavam indo embora, foram discípulos que saíram para pregar fora. Se lembra que Jesus mandou de 2 em 2? Eu acredito que desses discípulos aqui, eles pregaram o Evangelho. Eu acredito que esses discípulos aqui viram milagre, viram sobrenatural, mas eles estavam se afastando. Quantas pessoas vocês conhecem que já tiveram na igreja, que já pregaram, que já ganharam alma, mas que hoje estão afastados? Sabe por quê, querido? Eles não entenderam o verdadeiro propósito da palavra de Deus. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade. O que está faltando no povo de Deus é fidelidade. Porque se o povo de Deus for fiel, Deus é fiel sempre. Ele nunca vai deixar de ser fiel. Olha o que diz. E ele lhes disse, honesto e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha só, querido, aí você vai entender por que Jesus chama de nécio. Eu fui no dicionário, o que é nécio? Sabe o que ele vai chamar? Sabe o que é nécio? Sem instrução, primeiro. Sem discernimento. Sem sentido. Sem coerência. Sem competência e ignorante. Tudo isso Jesus quando falou nécio. Sabe o que Jesus está falando? Sou ignorante. Sou ignorante. Você não entendeu, não. Você não entende o propósito de Deus. Eu só ia entrar na glória desse jeito. Aleluia. Você só entra na glória através da palavra. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho de volta para Deus. O povo de Deus precisa entender que quando ele começa a ler a palavra, quando ele começa a entrar dentro da palavra e a palavra entrar dentro dele, há um verdadeiro reboliço, há uma mudança de caráter. Por isso que nós somos conhecidos pelo fruto, não é pelas obras. Quando a palavra entra dentro de você, você tem prazer de estar dentro da igreja. Olha o que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu posso estar na casa do Senhor todo dia. Eu encontro crente dizendo, eu estou enjoado de igreja. Sabe por que você está enjoado de igreja? Porque você ainda não entendeu o propósito. Porque se você entendeu o propósito, a igreja está dentro de você, queridos. Se você não entender o que é a igreja, você vai se afastar. Você vai sair da presença de Deus, você vai embora. Você vai sair da presença de Deus, você vai sair da igreja, você não vai ficar muito tempo.
Por isso que não pode ser por emoção, por sensação. Ah, não, porque glória, aleluia, eu gosto de tudo isso, mas isso tudo acaba quando os problemas chegam, quando a luta vem. Se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, você vai embora. Pode estar falando em língua, pode ter dom de visão, pode ter o que for. Se não tiver a raiz da palavra de Deus plantada dentro do teu coração, você não aguenta. Amém, queridos? As pessoas precisam entender. Então, anota sério mesmo, Nécio, sem instrução, sem discernimento, sem sentido, sem coerência, sem competência, ou ignorante. Quando Jesus fala Nécio, o próprio Jesus louco, sou ignorante, você está entendendo? Não, vocês não entenderam. Quem está aqui, quem entende o Evangelho, tem prazer em tomar conta de uma célula, é verdade. Tem prazer de cuidar de alguém, porque você está passando algo, um poder. Esse é o verdadeiro poder da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho, é a palavra. Ah, pastor, botar a mão e cair, isso tudo passa, queridos. Botar a mão, cair, já teve uma época de dente de ouro, época de cair, época do sopro, isso tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Isso que eu tenho que tomar muito cuidado, queridos. Eu não quero que o povo dessa igreja vire um povo que fique pulando daqui para ali. Não, tem uma mulher que ora, tem um homem que ora. Ué, aqui eu não tenho pessoas que oram, não, filho? Não tem mulher de oração aqui, não? Não tem homem de oração aqui, não? Eu não preciso estar pulando lá e cá, porque o Deus que está lá está aqui. O grande problema é quando você está doente, é que você fica assim. Sabe qual é o seu diagnóstico? Falta de palavra. Eles aqui, e entendê-la. Entender a palavra. Você precisa entender a palavra de Deus. Jesus traz a lembrança deles, o que expunha as escrituras. Olha o versículo 27, Jesus diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O que Jesus fez com eles aqui? Andando, o que Jesus estava fazendo com eles? Jesus estava o quê? Ensinando, discipulando, mesmo eles que já sabiam aparentemente. É assim que acontece hoje na igreja. Eu não preciso ser discipulado. Eu não preciso ser discipulado. Eu não preciso ser ensinado. Queridos, claro que eu preciso. Todos nós precisamos. Não é nem pelo contexto de reaprender, mas é pelo contexto também da comunhão, do relacionamento. Como é bom estar perto dos irmãos, queridos. A vivência quando tem a pura palavra. Imagine esses dois aqui andando, ainda que eles estavam se afastando de Jerusalém. O que eles expunham? Eles estavam conversando sobre quem? Sobre Jesus. De quem que vocês têm conversado? Vocês têm falado de quê? Quais têm sido os diálogos de vocês dentro de casa? É a novela das 8? O que vocês têm conversado? É sobre a vida do irmão? É sobre a vida da irmã? Meu irmão, dependendo do que você estivesse conversando, quem é que vai se apresentar? Por que Jesus se apresentou ali? Porque eles estavam tristes e conversavam a respeito da palavra. Palavra de Deus. O que não vai passar é a palavra. Você pode encontrar grandes igrejas, tá? Que já vimos aí, que cresce, graças a Deus. Todas as igrejas eu oro, e Deus tem que abençoar, e Ele é Deus das igrejas. Mas o que a pessoa tem que parar, e as pessoas têm que aprender, que o verdadeiro poder está na palavra de Deus. Quando você é um cristão que lê Bíblia, quando você é um cristão que está firme na palavra de Deus, você não sai de Jerusalém. Você não se afasta da igreja. Você não vai embora. Você cresce. Um dos grandes problemas,
Sabe qual é o problema? É a preguiça. A Bíblia diz: preguiçoso vai ter com a formiga. Pastor, eu não gosto de ler. O que mais eu escuto é dizendo pessoas falando que não gostam de ler. Eles levam um bom tempo assistindo um filme, uma televisão. Tem filme hoje de 2 horas, 1 hora e pouco. Aí eles ficam ali, que beleza. E quando dá intervalo, meu Deus do céu. Tem gente que fica ali assim na hora do filme, ó. Se prende, se segura. Ai, não vai dar intervalo, não. Não vai dar comercial, não. Dá intervalo. Por que não faz assim na igreja? Na igreja, qualquer coisinha levanta, vou beber uma água. Para desestressar um pouco. Aí levanta, depois volta. Mas por filme. Ó. Perninha não é assim, mais ou menos? Se seguram. É ou não é verdade, querido? Sim ou não? Não é mais ou menos assim? Eu estou dentro do contexto também. Nós nos seguramos ali, mas quando está assistindo alguma palestra, aparentemente chata, vamos dizer assim, as pessoas não querem ficar. As pessoas acham que uma pregação do Evangelho tem que ser motivada por gritos, por glórias e aleluia. O verdadeiro sentido do Evangelho tem que ser motivado pelo entendimento da palavra. Quem está me entendendo aqui, querido? Porque se vocês forem motivados pela palavra de Deus, ninguém tira vocês da presença de Deus. Ninguém engana vocês. Nada atrapalha vocês. Porque vocês entenderam a palavra. E vocês se tornam crentes poderosos. Quando Jesus começa a ensinar a palavra, o coração deles vão se abrindo. Até que, na hora de partir o pão, o coração deles se dilata. E Jesus começa a expor a palavra para ele. E vai falando: Nécio, por um acaso não tinha que se cumprir isso? Não está falando de Moisés, nos Salmos, tudo isso não fala? Aí eles, mas quando Jesus parte o pão, quando tem comunhão, as pessoas entendem. Até o jeito de Jesus partir o pão fez uma diferença na vida deles. Querido, então eles começaram a entender a palavra. E com esse entendimento, retornaram para Jerusalém. Como nós vamos trazer as pessoas de volta? Como nós vamos trazer as pessoas de volta para Deus? Com ensino, com estudo. Domingo agora, a cidade estava vazia, sem o evangélico, alguns evangélicos. Mas você acha que a ação espiritual acaba? Nós vimos ali diversas seitas ali discipulando, não vou citar nome. Tudo na casa dos outros. Enquanto a igreja sai, os outros chegam. Vi de porta em porta, na casa de crente. Foram entregando os panfletozinhos deles, Foi ou não foi? E nós, a igreja, estávamos aonde? Comemorando algo que é uma tradição que a igreja ainda não aprendeu a quebrar. Comida à vontade, não, tem que ter muita comida. É época que é dieta, né? As pessoas quebram. Os mais fofinhos, aqueles que perderam o quilo, né, João? Perderam os 4 quilos, vai ganhar pelo menos 1, é isso aí. Márcia também emagreceu um pouquinho. Mas a outra não. Vocês estão entendendo a importância da palavra de Deus? Olha o poder da palavra de Deus quando ela é entendida. Olha o poder da palavra de Deus quando ela entra dentro de nós. Olha só, eles caminhando, eles não sabiam quem estava com ele. Lá vão eles conversando, dialogando. De repente aparece alguém e faz uma pergunta para eles sobre o que eles estão conversando. E eles falam: rapaz, tu não sabe de nada não? Tu não sabe o que está acontecendo? E ele vai perguntar: quais? Que conversas são?
Jesus faz ele falar. Olha o discipulado, Jesus deixa eles falar. E depois que eles falam, Jesus expõe o verdadeiro sentido. Por que que aquilo aconteceu? Queridos, Deus tem sempre um propósito. Deus tem um propósito para nossas vidas e nós só vamos entender aqui, ó, na palavra de Deus. E nós vamos vivendo assim e vamos sentindo assim. Aí eu quero mostrar para vocês o que que acontece. Quando acontece o seguinte, de repente, para finalizar, olha, quando eles entendem, eles voltam para Jerusalém, ele volta, e eles dizem o quê? Por um acaso, não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra? Olha o poder da palavra. Por um acaso o nosso coração não queimava quando ele falava da palavra? Meu irmão, aquilo queimando, sabe o que era? Era Deus trabalhando no coração dele. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando ela vai entrando dentro de você, ela vai queimando tudo aquilo que não presta. Ela vai libertando o teu coração. Ela vai quebrantando a tua vida. É a palavra de Deus. Cada dia mais eu estou me apaixonando mais e mais pela palavra de Deus. Pastor, aí a visão, gosto. Pastor, a revelação, gosto. Mas eu gosto da palavra porque tudo acontece só por causa da palavra. Se não for pela palavra, não tem nada. Pastor, monte, é monte, gosto. Mas entra no teu quarto, fala com teu pai, lê a Bíblia, tenha comunhão com ele. Aí vai dizer assim, ó. Quando eles voltaram, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. Aí, eles voltaram para Jerusalém. Olha, por que eles constrangeram Jesus a entrar? Porque estava tarde. Já era depois de 6 horas. Entra, fica conosco, fica perigoso. Mas quando eles entenderam a palavra, que Jesus desapareceu depois do partir do pão, eles não queriam nem saber mais da hora. Eles voltaram para Jerusalém. Vocês entenderam? Voltaram os dois correndo. E no versículo 35 vocês vão ver. Eles voltaram para Jerusalém e encontraram os 11. Então está mostrando que não eram os apóstolos, eram discípulos. Estavam eles lá e conversando, e ali quando eles estão contando as maravilhas, que o Senhor apareceu a eles no diálogo, no caminhar, de repente eles escutam assim: paz seja convosco. Jesus se apresenta para eles. Meu irmão, a palavra de Deus, querido, ela é isso aí. Quando você estiver lendo na tua casa, quando você estiver ali no seu quarto com ele, Deus vai se apresentar a você. Deus vai se apresentar a você. Quero dizer para você que estão aqui nessa noite, muitos que até ficam tristes, porque não tenho visão, pastor, eu não falo em língua, graças a Deus, tem uns que falam até demais, eu não tenho visão, eu não falo em língua, mas você ora, você lê Bíblia, o que vai te fortalecer é isso. O que vai fazer diferença na tua vida é isso aqui, ó. E eles falam, e falando eles, estavam estas coisas, Jesus apareceu. E ele vai falar: por que vocês estão perturbados e por que estão tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus se apresenta a ele e come com eles. No versículo 44, e ele disse: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Olha só, o que Jesus falou? Palavra, no versículo 44. São estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tinha que acontecer. Tem coisa que vai ter que acontecer, querido. Pastor, mas a campanha, meu irmão, pode fazer quantas campanhas quiser. Se você não ler Bíblia, você vai embora um dia. Se você não for batizado, como nós vimos na semana passada, que o outro estava indo embora sem conhecimento. Esses estavam indo embora com conhecimento. Mas todos eles, tanto o primeiro que eu preguei no domingo,
Quanto esses dois, quando a palavra chega, há uma transformação de vida. Houve ou não houve uma mudança? E lá vão eles. Jesus disse, tinha que acontecer. Estava assim. Olha o versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse. E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Começando por onde? Por Jerusalém. Começa a cuidar de pessoas dentro da igreja. E às vezes nós falamos, quem está dentro da igreja não precisa. Tem gente aqui dentro que está mais morta do que a gente aí fora. Mas graças a Deus eu prefiro aqui. Que aqui dá tempo deles ouvir o que eu estou pregando hoje. Tratamento. Lugar de doente é na igreja. Isso não quer dizer que todos vocês vão ficar doentes. Muito pelo contrário. Vocês chegam aqui, recebem o tratamento da palavra, são curados e vão ajudar a tratar de outras pessoas. Amém, querido? Parar. Pastor, antigamente, quando o senhor orava, muitas pessoas que essa, graças a Deus, parou. Se tiver de cair, cai também, não tem problema não. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Estude a Bíblia. Tem tanto segredo aqui que Deus quer revelar para nós. O que nós entendemos? O que levou eles de volta para Jerusalém? Foi a exposição da palavra, o ensinamento de Jesus. O que levou eles de volta para Jerusalém? Me respondam. O que levou eles de volta para Jerusalém? Palavra. O que leva uma pessoa de volta para Cristo? Palavra. Porque se elas voltarem por causa de visões, por causa de revelação, me desculpa, querido. Você vai no centro de Macumba e vai encontrar uma vidente lá. Você lembra aquela mulher com o espírito de adivinho? Meu irmão, pode ter tudo que foi em outras religiões, mas a única palavra que liberta e transforma a vida é essa aqui, ó. Pastor, mas assim a igreja não enche. Eu não quero a igreja cheia de gente doente. Eu quero a igreja cheia do poder de Deus. E o poder de Deus vem através de quê? Da palavra. Que cura, que liberta. Que se todo mundo na igreja começar a trabalhar, vir no estudo da palavra, meu irmão, só tem crente poderoso aqui, meu irmão. Qualquer um vai poder, vou falar assim, um exemplo. Deixa eu escolher uma aqui. Pega a Cassiane. Vem cá, Cassiane, vem pregar, um exemplo. Aquela jovem. A minha irmã, Marilene. Vamos pregar. Sabe por quê? Porque não estão. A Bíblia diz o quê? Apresenta-te a Deus o quê? Aprovado. Como obreiro de que não tem do que se envergonhar, mas que faz o quê? Que maneja o quê? Bem. Aleluia. Manejar bem. Peraí, eu não preparei nada não. Peraí. Vem para cá preparado, meu irmão. Eu quero encontrar aqui. Poder escolher qualquer uma daquelas jovens. Vem aqui na frente. Uma palavra. Elas vão vir correndo. Vão ficar tudo sem vergonha. Vem correndo. E assim vai. O Sérgio ficou sem vergonha. João ficou. Né? Tem que ser assim. E assim Deus vai transformando a sua vida. Fala, Vanessa, vem aqui na frente trazer uma palavra. Amém, igreja? Amém. Sabe por quê? Por isso que eu peço a vocês em nome de Jesus. Venha por estudo, por curso. A nossa escola dominical acontece na quarta-feira. É o estudo de doutrina, a palavra de Deus na quarta-feira. Terça-feira nós temos aqui experiência com Deus. Hoje vocês estão tendo uma experiência com Deus através da palavra. É a palavra de Deus. Sabe quando a coisa vai ficando gostosa? Você senta dentro de casa, quando você começa, bota um louvor e começa a ler a Bíblia, você vai escrevendo, o Espírito Santo vai falando com você. Quando você começa a ler a Bíblia, ele senta contigo. Qual é a diferença desse livro para outros livros? Qual é a diferença desse livro para outros livros? O autor sempre
está presente para explicar. Vamos ficar de pé. Olha, fala para o irmão, meu irmão, pergunta para o irmão ou para a irmã. Pergunta para 2 ou 3 aí. Você está lendo a palavra? Mas olha dentro do caroço do olho dele aí. Vê se eles estão lendo a palavra. Está lendo? Estão lendo a Bíblia? Vocês estão lendo? Tem que ler, queridos. Que se vocês estudarem, ninguém vai enrolar vocês. A igreja, o que vai fazer diferença dentro da igreja é crente forte. Crente que lê, crente que come, crente que ora. Entende? Duvido que as pessoas venham aqui e venham pregar de qualquer jeito. E passa sufoco aqui. Quero ver. Vai, Sérgio. O irmãozinho até sumiu, tadinho. Cadê o irmãozinho? Cadê o irmãozinho? Cadê? O irmãozinho até sumiu. Cadê o irmãozinho? Hein? Cadê o irmãozinho? O irmãozinho fugiu. Cadê o rosto dele, hein? Queridos, eu quero orar por vocês. Eu não quero me delongar mais, não. Vocês entenderam a palavra de Deus? Eu quero que você que está aqui passe a fazer isso. Olha o que traz o homem de volta para Jerusalém, a palavra de Deus. Mesmo estando na igreja, se as pessoas não tiverem o tratamento, as pessoas se afastam. Se as pessoas não tiverem intimidade com isso aqui, elas vão embora. Por isso digo para vocês, participe de uma célula, participe do discipulado, esteja junto, cresça, ensine outras pessoas. Oriente as pessoas. E vocês verão que quando você começa a dar, você começa a receber. É dando, você recebe. Feche os olhos. Pai, ajuda o teu povo a ter fome da tua palavra, a viver o verdadeiro evangelho, para que eles possam voltar para a tua presença. Muitas pessoas, Senhor, estão dentro da igreja, mas elas estão se afastando do Senhor. Muitas acostumaram a ficar na igreja. Muitas estão acostumadas a vir na igreja como um hobby. Mas, Pai, que elas possam vir aqui, porque aqui é um lugar de aprendizado da tua palavra, porque aqui é um lugar onde a tua presença se é notória. Abençoa, Pai, a cada uma dessas pessoas, e que cada uma delas possa ser cheia do teu Espírito Santo, possam ser cheia com o teu poder, e que a tua palavra penetre dentro da alma dessas pessoas e faça a verdadeira transformação. Assim como esses discípulos, quando eles escutaram a palavra, que o coração deles queimava, que o coração de cada um de nós nesta noite esteja queimando pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar pelos pedidos, mas eu quero convidar os oficiais, os pastores para vir aqui à frente, para orar pelos pedidos que estão aqui à frente, pedido de oração. Nós vamos orar também pela cunhada da Sandra. Nós vamos estar orando, Leandro. Vamos estar orando para que Deus esteja abençoando essas pessoas. Vou até botar o nome aqui. Depois eu vou levar isso aqui para cima. Fabiane vai fazer essa oração aqui, Fábio. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, colocamos, Senhor, diante de Ti, Deus, cada foto, Deus, cada chave, Pai, as águas, Pai, que estão no Teu altar, Deus, as fotos, Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor, Pai, porque, Senhor, sabemos, Pai,
que a última palavra, Senhor, não é do homem, Pai, mas é tua, Senhor Jesus Cristo. Tu és o Deus que tem o poder de operar, Deus, o impossível, Senhor Jesus Cristo, em cada situação aqui apresentada, Senhor, diante do teu altar, Deus. Pai, nós rogamos a Ti, pedindo, Senhor, venha, Senhor, atender o nosso clamor, venha, Senhor, atender a nossa oração, Deus, e venha, Deus, nos dar a vitória, Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Te entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, e Te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, está agindo, está fazendo, Pai, o melhor em favor, Deus, de cada um, Pai, dos nossos clamores e da nossa intercessão, Deus. Por isso Te louvamos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Estamos chegando ao final do culto. Tá? Quero convidar vocês para passar do dia 31 para o dia 1º conosco. Vai ser 10 e 22 e 30. 22 e 15. Porque quando der meia-noite nós encerraremos o culto. Mas nós teremos Santa Ceia. Tá? Nós teremos uma Santa Ceia também. No domingo de manhã eu estarei batizando. Tá? Quero convidar todos os obreiros, todos os diáconos que possam estar conosco no domingo pela manhã. Chega domingo de manhã. 9 horas. Hã? O local vai ser lá naquele sítio. Lá no Teixeirão, né? Oi? É lá no Teixeirão lá. Lá na ilha. Sei lá. As pessoas que vão se batizar vão de Kombi. A Kombi vai estar levando as pessoas. Pastor, eu quero levar convidado. Convide umas pessoas para ir de carro conosco. Tá? De repente, o Márcio patrocina um churrasco lá pra gente. Amém, queridos? Ele, a esposa dele, patrocina um churrasco pra gente lá. Já faremos. De repente, o João Paulo dá uma ajuda a ele também. Aí Deus vai usar cada dia mais. Entendeu? Isso é de Deus. Tá? Então, eu quero convidar vocês. Domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos saindo daqui para que nós possamos estar lá. E lá tem lugar para fazer churrasco, quem quiser. Tem lugar para jogar uma bola. Tá? Quem quiser jogar bola. Tá? Tem um campo lá muito bom. Nós podemos jogar, quem quiser passar um tempo a mais lá, pode aproveitar para isso. Nesse calor, é um lugar muito bom para se passar. Tá bom? Então estou convidando vocês para que estejam conosco lá. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Não percam no domingo. Tá? Não percam. Se você quiser fazer sua célula, tu pode continuar a fazer célula. Se você quiser, pode discipular. Não perca essa comunhão. Vocês entenderam a importância do estudo da palavra. Se vocês entenderam, vocês nunca vão querer perder essa comunhão. Tá bom, queridos? Cumprimenta a pessoa que está perto de você. Márcio, cumprimenta esse jovem aqui para mim. Deus abençoe. Cumprimenta esse jovem aí. Saindo daqui, eu quero convidar vocês para ir na casa do Jean, tem um churrasco lá. Legal? É de Deus. Mas cada um tem que levar a carne, tá? Hã? Ó, isso é de Deus, tá vendo? Eu peço, tem muitas pessoas que ainda não se inscreveram no canal. Algumas ainda não sabem se inscrever. O Michael ficou de colocar como fazer, não sei se ele conseguiu fazer. Só ele mesmo. Faça isso. Tá? Vocês vão clicar e vocês vão se inscrever. Se inscrevam no canal. Tem 97 pessoas, né? Tem 98 pessoas. Olha lá, tem 98 pessoas. Já está me esconder ali. Gotinha aponta, não sei para que está me apontando. Olha lá, ó. Inscreva-se agora em nosso canal, Ministério Fruto do Espírito. Inscreva-se. Clique lá e escreva lá, por favor. E compartilhe com seus colegas. Vai passando, vai compartilhando e ajuda a gente. E com certeza, você pode estar mandando um maior presente para as pessoas. É a palavra de Deus. Pessoas vão ouvir a palavra de Deus através de vocês. E vocês verão como que a coisa vai mudar.
Amém, querido? Levante as mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja derramado nesta noite, sobre todos os corações, hoje e para todos sempre. Todos digam: que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. É o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus.